Faremos a leitura a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 21. Atos, capítulo 15, do versículo 6 ao versículo 21, eu lerei os pares e a igreja lerá os versículos ímpares. Hoje o pastor Everson está na congregação Vale dos Reis. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta. Irmãos, quando nós falamos de prioridade em relação a nós, geralmente a prioridade é caracterizada na nossa vida quando nós dedicamos tempo, quando nós dedicamos presença, quando nós dedicamos recurso, não é assim? Se eu tenho como prioridade, por exemplo, reformar a minha casa, eu vou buscar recursos, vou dedicar tempo para reformar a casa. Às vezes vou abrir mão de outras coisas para reformar a casa. Se eu quero adquirir um móvel novo, muitas vezes eu vou abrir mão, às vezes de um lanchinho, da pizza, né? Vou juntar um dinheiro e dedicar esse valor para aquilo que eu estou adquirindo. E assim sucessivamente nós poderíamos aqui citar vários exemplos de atividades ou de situações em que nós estamos priorizando em relação àquilo. O nosso Deus, Ele tem prioridade. Qual a prioridade do nosso Deus? O que Deus tem como mais importante na raça humana? Se a nossa resposta for do tipo, Deus tem como prioridade salvar o perdido, você concorda? Sim ou não?
Pode falar, não tem problema. Deus tem como prioridade salvar o perdido? Sim ou não? Sim ou não, gente? Se a gente ficar só nessa frase, sim, Deus tem como prioridade salvar o perdido, nós estamos sendo extremamente antropocêntricos. Nós estamos pensando e lendo as Escrituras de forma bastante humanista. Aí você fala assim, pastor, o que é isso? Deus não veio para salvar o perdido? Deus não tem isso como prioridade? A prioridade de Deus é ser adorado entre todos os povos da terra. Salvar o perdido é consequência. Salvar o perdido faz parte do processo. Mas a prioridade de Deus é ser adorado entre todos os povos da terra, entre todas as etnias, entre todos aqueles a quem Ele escolheu. Este é o propósito de Deus. Em toda a narrativa bíblica, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, passando pelos profetas, passando por Moisés, nas declarações de Moisés, passando por outras declarações, por exemplo, se nós olharmos a declaração de Jetro, sogro de Moisés, que não era do povo de Israel, se nós olharmos, por exemplo, a declaração da rainha de Sabá, se nós olharmos para a declaração do rei Dário, que não era também do povo de Deus, se nós olharmos para a narrativa de Nabucodonosor e tantos outros, vão reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Inclusive alguns deles fizeram decreto, lembra? Do decreto de Nabucodonosor? Não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque. A ênfase não está em Sadraque, Mesaque e Abednego, a ênfase está no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando nós lemos essa narrativa aqui de Atos, o Evangelho, ele começa a chegar a esses outros povos. O Evangelho agora salta do povo de Israel e começa a chegar aos gentios. Só que no meio da igreja, existe um grupo de pessoas que são judeus, que estão na igreja do Senhor Jesus, estão participando da igreja, estão ali junto com os discípulos e com os apóstolos. E esses judeus, ao ouvir que o Evangelho chegou aos gentios, querem impor sobre eles um fardo, um jugo, algo pesado. Não é isso que o texto está dizendo? Olha, se você quer ser do povo de Deus, você precisa se circuncidar. Mas isso fazia parte do que Jesus ensinou? Não. Isso era algo anterior. Isso era algo do judaísmo. E esses judeus agora, eles querem impor algo. Como resolver o problema? Então há um encontro, há um concílio, há uma reunião do concílio em Jerusalém. A nossa denominação recentemente teve uma reunião, entre julho e agosto, para decidir vários documentos. Mais de 300 documentos estavam ali na pauta da reunião para decisão. Aqui também há um concílio. Eles se reúnem para definir o que realmente Deus tem como propósito. O que Deus deseja, o que Deus quer realizar e como que a igreja deveria encarar este aspecto. Amados, muitas vezes as pessoas que estão dispostas a pregar o Evangelho, muitas vezes aqueles que estão dispostos a anunciar Jesus, eles vão enfrentar dificuldades na jornada. Paulo enfrentou dificuldades? Sim ou não? Sim. Pedro enfrentou dificuldades e oposição? Sim. Estevão sofreu oposição ao pregar o Evangelho? Própria vida. E assim muitos outros. A história diz que no século XVIII tinha um pregador chamado William Carey. E William Carey, ele tinha o desejo, ao ouvir uma descrição a respeito do que estava acontecendo na região do Pacífico Sul, e toda aquela região da Índia, tudo que Deus estava fazendo no hemisfério sul, ele deseja pregar o Evangelho nesta região.
E ali no encontro com outros pastores, com outros líderes, ele propõe de que se deveria fazer um ajuntamento de pessoas para o envio de missionários para pregar o evangelho naquela região da Índia. Sabe o que esses pastores reunidos em concílio disseram? Não, não foi isso. Quem dera que fosse isso, presbítero. O que aqueles pastores disseram para William Carey é: fica quieto, menino, você não sabe o que você está querendo. Se Deus quiser fazer algo, Ele fará sem você e sem eu, sem a nossa participação. Se Deus quiser fazer. Sabe o que é isso? Entendimento errado das Escrituras e distorcido. É o que nós chamamos de hipercalvinismo. O que é o hipercalvinismo? É que o hipercalvinismo nos empurra, irmãos, aqui de uma forma bem simplória, nos leva a um fatalismo. Se Deus quiser salvar o fulano de tal, Deus vai salvar. E pronto, não precisa de eu pregar, não precisa de eu falar de Jesus. Mas é isso que Jesus ordenou, irmão? Hein? Não. Como ouvirão se não há? Como pregarão se não forem enviados? O método de Deus para salvar as pessoas é a pregação do Evangelho, é o anúncio do Evangelho. Isso requer de mim e de você obediência. William Carey, não satisfeito, começou a estudar a respeito do assunto. Ele não ficou satisfeito com esse posicionamento dos seus colegas de ministério, de outros pastores, de outros líderes, mas ele começou então a estudar o que a Bíblia falava a respeito da missão, de levar o Evangelho, de fazer com que pessoas passassem a adorar verdadeiramente a Deus. E ele então faz um compêndio e começa a escrever muito conteúdo. E algo que chamou a atenção de William Carey é justamente o livro de Atos dos Apóstolos. Ao estudar as Escrituras, ele vê essa progressão do Evangelho chegando a outros lugares, saindo do contexto de Jerusalém, mas indo para Samaria, indo para Antioquia, indo para outras cidades. E aí começa que este texto que nós lemos está no finalzinho da primeira viagem missionária de Paulo. E William Carey, então, isso chama a atenção dele, e ele começa então a ver o que Deus estava fazendo lá no passado, o que Deus já tinha feito lá no passado através de Paulo. E ele escreve uma frase que se tornou uma frase célebre: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Ousadia. Sabe o que é isso, irmão? É resposta de oração. Porque ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, quando nós lemos sobre a descida do Espírito Santo, a oração daqueles irmãos é que eles fossem cheios do Espírito Santo, de poder e ousadia para anunciar o Evangelho. Essa é a oração de Pedro, por exemplo. Vivemos num mundo hoje em que somos empurrados cada vez mais a viver a nossa vida de forma egoísta, a pensarmos somente em nós e não pensarmos nos outros, não pensarmos na tarefa que temos, que é a prioridade de Deus. Deus deseja ser adorado em todos os lugares da terra. O texto que nós lemos, ele vai dizer que começou-se ali a pregar o Evangelho. O versículo de número 2 do capítulo 15 diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Versículo 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E o que Deus tinha feito, irmãos? Convertido quem? Gentios. Quem eram os gentios? Outros povos, outras etnias, que não era o Israel ali de Deus. Muitos gentios estavam se convertendo, o Evangelho estava progredindo.
Volte em uma página da sua Bíblia e você vai ver algumas expressões interessantes. Capítulo 14, versículo de número 27, diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram, o que está dizendo aí na sua Bíblia? E como abrira aos gentios a porta da fé. Aqui, versículo 4, e relataram tudo que Deus fizera com eles, capítulo 15, versículo 4, relataram tudo que Deus fizera, versículo 12, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. O evangelho, irmãos, estava sendo anunciado, e muitas pessoas estavam ouvindo do evangelho, muitos prodígios Deus estava realizando. O prodígio, o milagre, normalmente era uma ação de Deus para autenticar a presença do evangelho, a chegada do evangelho naquele lugar, e isso acontece hoje ainda, em muitos lugares, em muitos contextos, onde o evangelho está chegando pela primeira vez, o evangelho está chegando naquele lugar, naquela localidade, muitos milagres acontecem, muitos missionários relatam, porque isso é uma autenticação do evangelho do Senhor Jesus. Um dos fatores porque Jesus realizou muitos milagres, justamente é a chegada do reino, é o estabelecimento do reino. Ainda hoje acontece milagres nesta implantação do reino de Deus. Bom, diante desse contexto, diante dessa discussão que ali existe, diante desses judeus que tentam impor a lei judaica dentro da nova igreja que está sendo estabelecida, eles tomam a decisão: vamos então a Jerusalém. E ali eles chegam, como nós lemos no versículo de número 4, e eles começam então a relatar. Versículo de número 6, então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. E quem então usa da palavra a partir dali? Pedro toma a palavra, e Pedro então vai falar a respeito deste evangelho que chegou aos gentios também. E um dos aspectos que Pedro destaca é que o evangelho chega e há uma ação do Espírito Santo, há um derramar do Espírito Santo, assim como acontece, por exemplo, na casa de Cornélio. Lembra dessa narrativa? Então Pedro é o primeiro que se levanta, justamente para usar de argumentos ali a respeito de como Deus estava agindo. E a fala de Pedro é assim, versículo de número 10, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Então primeiro Pedro vai dizer, olha, nem nós, nem nossos pais, nem nossos antepassados conseguiram cumprir a lei. E isso é verdade, irmão. Você hoje passou o dia e não pecou hoje? Levanta a mão, você que não pecou hoje, você que não fez, não pensou algo a respeito de alguém, você que não cometeu nenhum pecado. Se alguém levantar a mão é porque está no céu já. Alguém brincou, né? Fulano parece tão santo, parece que nem peca. Alguém brinca, né? Fulano é tão bonzinho. Eu falei assim, é bom, se estiver dormindo sem sonhar, porque se sonhar já está pecando. É assim, irmão. Então Pedro vai lembrar, olha, não é a lei que salva, porque a lei é o seguinte, a lei tem 100 mandamentos, se você acertar 99, mas errar um, é como se errasse por completo a lei. Por isso que ninguém é salvo pela lei, por isso que ninguém é salvo pela obra, mas nós somos salvos em Jesus, porque Jesus é o cumprimento de toda a lei. Jesus não falhou em nenhum aspecto da lei.
Jesus em tudo cumpriu a lei. Por isso que nós somos salvos pela graça, e Pedro então vai lembrar isso, porque eles estavam querendo impor, olha, para ser da igreja de Deus, para ser do povo de Deus, tem que passar pela circuncisão. Esse é o primeiro parecer. Segundo parecer, é o parecer agora de Tiago. Então o texto vai dizer, versículo 12, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Veja que eles chegam lá, Paulo e Barnabé, Pedro também se ajunta a este grupo, Pedro faz a sua primeira defesa, e agora Barnabé e Paulo vão falar o que Deus estava fazendo entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, aqui citando o profeta Amós, capítulo de número 9. Versículo de número 19 em diante. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Bom, o texto vai mostrar que Tiago, ele se ajunta ao argumento de Pedro, ele cita o texto de Amós, e o texto de Amós, ele é repetido também por Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 14, quando vai falar que existe só um povo, judeu e gentio. Deus não enviou Jesus exclusivamente para judeus. Deus não é Deus somente dos gentios, ou seja, dos outros povos, mas há um só povo. Em Cristo nós somos um. Isso aqui trata de unidade. Todos fazem parte, tanto judeus quanto gentios. Todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passam a fazer parte de um único povo. Não existe uma classe especial. Ah, Deus ama mais o judeu. Deus ama mais o gentio. Deus ama mais o fulano, o beltrano, o grupo, esse grupo ou aquele grupo. Não. O nosso Deus é um Deus que ama o seu povo. E um Deus que está formando o povo que vai adorá-lo eternamente. Por isso, agora Tiago, e esse Tiago aqui eu preciso abrir um parênteses, se você ler no capítulo 12, vai mostrar que o outro Tiago já tinha sido morto. Agora esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, e esse Tiago então, é este que vem confrontar aquelas pessoas, e eles então tomam uma decisão diante dessa fala, porque a fala de Tiago está aqui permeada por 3 aspectos importantes que eles tomam com decisão. Versículo 20 diz, a primeira coisa é se abster de contaminação dos ídolos. Ídolo já fazia parte da vida das pessoas naquele tempo. Pessoas estavam em templos, nos arredores do templo, pessoas lucravam com essas coisas da religiosidade e criavam seus próprios ídolos, usavam animais também nos seus cultos sagrados e pagãos, e isso estava se tornando uma mistura. Então a primeira parte da decisão deve-se abster da contaminação dos ídolos. A segunda coisa, se abster de relações sexuais ilícitas. Muitos sacerdotes, muitos que se diziam de Deus, viviam a vida longe do propósito de Deus, com relações sexuais ilícitas. Existia lugares de culto, em que tinham também as prostitutas chamadas cultuais.
E muitos se diziam detentores da lei de Deus, adoradores de Deus, mas viviam esse tipo de prática. Terceira decisão: se abster de carne de animais sufocados e do sangue. Você sabe o que é isso aqui? Alguém sabe? Era os animais que eram mortos estrangulados e ainda tinha sangue no animal quando eram comidos. Então a decisão deles era: não coma esse tipo de comida, porque existia ali uma ideia, o seguinte, que o sangue é a fonte da vida. E se o sangue é a fonte da vida e o animal foi morto, e você toma deste animal com sangue ainda, né? Tipo aquela carne do churrasco ainda bem bebendo, né? Mal passada, bem mal passada. Hein? Não é sangue. Diz o Juan que não é sangue não, é só o sumo, né? Mas o texto vai dizer que a ideia ali é que você não deveria se alimentar de animais que ainda estivessem com sangue, ou que o sangue fosse o ponto principal. Então, esses são os 3 aspectos da decisão que eles tomam. Por quê? Porque o texto agora vai mostrar a aplicação disso. Versículo 22. Vamos ler juntos o versículo 22? Então, ok, irmãos, eles tomam a decisão, eles estão em Jerusalém, o problema está lá em Antioquia, a situação precisava ser resolvida, eles precisavam fazer com que nada atrapalhasse o progresso do Evangelho, porque a prioridade de Deus é que tem adoradores entre todos os povos. O Evangelho precisa chegar em Antioquia, e de forma correta. Quero aqui abrir um parênteses, irmão. Uma das piores coisas que existe no nosso tempo atual é você ter que ensinar o Evangelho de forma correta, mas para ensinar o Evangelho de forma correta, você precisa desconstruir o Evangelho errado que é apresentado. Nós enfrentamos esse desafio. Na nossa tarefa hoje de pregar o Evangelho para o povo que a gente tem pregado, nós temos enfrentado esse desafio. Por quê? Porque por natureza o homem é sincrético. Por natureza o homem mistura tudo. Até no meio evangélico tem algumas crenças erradas. Sabia? Eu já vi gente de igreja falando assim: se eu encontrar um gato preto na sexta-feira 13, eu não saio de casa. Eu nunca passo debaixo de escada, não é por causa de segurança. Se eu chegar numa casa e encontrar um chinelo virado, e por aí vai. Se não for oração do pastor, não vale. Misticismo, sincretismo, misturas religiosas. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Porque algumas crenças, elas vão fazendo parte da nossa vida, e não são de Deus, não são bíblicas, não é isso que Deus requer de nós. Daí nós precisamos ensinar o verdadeiro Evangelho. Fechou esse parênteses. Os irmãos aqui, a liderança da igreja, ela está preocupada com o verdadeiro Evangelho, por isso eles tomam essa decisão. E para autenticar esta decisão, não tinha gov.br, ok? Mas se bem que a gente tem que tomar cuidado com gov.br, porque tem algumas coisas por aí, né?
Isso aí é outro assunto, vamos deixar para lá. Mas para autenticar, é enviado Paulo, Barnabé, mas eles mandam uma comitiva. Agora tem aqui Judas e Silas, não é Judas Iscariotes, lembra? Judas Iscariotes já tinha morrido, tá? É outro Judas. Então Judas e Silas são enviados nesta comitiva para, além da carta que seria lida, eles pudessem pessoalmente explicar a decisão do concílio em Jerusalém. E estes homens então vão para lá. E olha o que diz a carta, acompanhe comigo a partir do versículo 23. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Parênteses aqui, irmão. 3 lugares diferentes. O evangelho avançou para Antioquia, o evangelho já chegou até a Turquia, o evangelho passou pela Síria, mas o evangelho chegou à Cilícia, ou seja, Itália. Já é uma região da Itália. A Cilícia está dentro do Mar Mediterrâneo, naquela área ali. Então o evangelho já chegou a esses lugares. E é nesses lugares aonde os judeus estão tentando atrapalhar a adesão das pessoas à igreja. Continuando a carta, visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem a quem? O que está aí no texto? Ao Espírito Santo, e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. E aí tem um resumo aqui de novo: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. E quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto. Ufa! Não precisamos ficar cheios de rituais, cheios de peso, cheio de jugo. Você sabe que tem igreja que impõe jugo sobre as pessoas? Se você não usar roupa tal, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você estiver tomando banho nu, na hora que Jesus voltar, você vai ficar. Aí o cara nem tira a roupa para tomar banho. Você sabia que tem igreja assim? Tem. Se você faltar no culto, você vai para o inferno. É a teologia do medo. Mas nós vivemos a verdadeira teologia, a bíblica, aquela que vem de Deus, aquela que está baseada não no nosso sacrifício humano, mas no sacrifício de Cristo, que nos trouxe a verdadeira liberdade. Só que o próprio Paulo nos alerta que nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, que é outro problema também. Porque alguns pegam o versículo e distorcem. Tudo posso naquele que me fortalece, e faz coisas terríveis. Tomemos cuidado, irmãos. Esses irmãos, eles estão entendendo que quem direciona a igreja é o Espírito Santo. Eles buscam o Espírito Santo, que vai os direcionar o que fazer e como fazer. E ao reunir aquele concílio, eles não distorcem o documento, eles não distorcem o assunto, como às vezes alguns concílios fazem, por outros interesses. E essa crítica é para a nossa igreja também, para a nossa denominação, que às vezes os documentos batem lá e eles distorcem o documento, faz de outra forma diferente do que é apresentado, por causa de interesses pessoais, humanos, humanistas, que não tem a ver com a glória de Deus. O concílio aqui
tomam a decisão, impulsionados pelo Espírito Santo, com o objetivo de que o Evangelho fosse anunciado, de que o Evangelho fosse pregado, de que as pessoas tivessem o verdadeiro entendimento daquilo que é a prioridade de Deus. Nós somos chamados para ser adoradores de Deus. A igreja, nesse momento, ela está entendendo esse propósito. E os irmãos se sentem fortalecidos por essa decisão. Porque salvação não é por obras. Salvação tem a ver com fé em Jesus, em reconhecer que eu sou pecador. E a partir do momento que eu entendo que só existe um mediador, que é Jesus, a partir do momento que eu reconheço que eu sou pecador, e que Jesus, esse mediador, é aquele que veio para morrer em meu lugar, eu passo a ser adorador de quem? Desse Deus, que enviou o seu próprio Filho. É sobre isso, irmão. William Carey entendeu. E William Carey foi tremendamente usado por Deus. Depois daquela declaração de que faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus, Deus o usou com poder naquele tempo, no século XVIII, e ele foi para a Índia pregar o Evangelho. E ele foi para a Índia, plantou igrejas. Ele foi para a Índia, preparou hospitais. Ele foi para a Índia, fundou imprensa. E a partir daquela imprensa começou-se a apresentar o Evangelho e espalhar o Evangelho por toda aquela região. Eu e você precisamos nos envolver naquilo que Deus está fazendo. Eu e você precisamos participar de forma efetiva, levando o verdadeiro e genuíno Evangelho. Versículo 34 diz assim: pareceu bem a Silas permanecer ali. Olha a continuidade da missão. Silas entende que deveria permanecer naquele lugar. Judas voltou para Jerusalém e Silas fica ali. Sabe por quê, irmão? Silas não sabia, mas Deus já sabia que ia ter uma discussão entre Barnabé e Paulo, porque Barnabé quer levar João Marcos. Lembra desse episódio? Logo a seguir, eu quero levar João Marcos com a gente. E o Paulo, não, João Marcos não. João Marcos não vai na nossa equipe missionária. Não, mas ele é meu primo, é assim, ele... Não vai. Ponto final. E aí o que acontece? Ao invés de uma equipe missionária, agora tem duas. Porque Silas permaneceu na cidade. E quem é que vai com Paulo? Silas. E o Barnabé vai com João Marcos. Até nos erros, Deus usa os erros para cumprir o propósito. Não é que Deus está aprovando as brigas e discussões e divisões. Tanto é que depois o próprio Paulo reconhece, e o próprio Paulo vai pedir que envie João Marcos, destaca a importância de João Marcos. Mas até nas decisões erradas, até nos posicionamentos errados, Deus usa e não desperdiça isso no cumprimento do propósito. Segunda viagem depois, tarefinha de casa, depois você lê em casa, capítulo 16, na sequência, você vai ver os feitos de Deus. Deus tem uma prioridade, Ele quer ser adorado. Temos o desafio ainda, irmãos, de que o Evangelho chegue a muitos povos e etnias. Em torno de 3.800, das 7.000 catalogadas aí, em torno de 3.800, não tem nenhum missionário, não tem nenhuma tradução da Bíblia,
Não tem nada do Evangelho ainda em cerca de 3.800 etnias ao redor do mundo. A tarefa continua sendo grande, poucos os trabalhadores. Irmãos, missões não tem a ver apenas com o mês de agosto, onde muitas igrejas fazem programações de missão. Eu fico triste porque tem igrejas que só falam de missões no mês de agosto. Está errado. Só porque é o mês que o Simonton chegou ao Brasil, no dia 12 de agosto de 1859, só por causa disso? Missão é a tarefa da igreja hoje. Missão é a tarefa que a igreja precisa cumprir. Levar o Evangelho aqui, ali ou em outro lugar, onde Deus nos usar. Não tem razão de existir da igreja que não seja cumprir a missão de pregar o Evangelho. Curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus.